Quando Putin decidiu invadir a Ucrânia, uma de suas principais justificativas foi proteger a população de língua russa da Ucrânia de um suposto genocídio. Mas, ironicamente, ele conseguiu exatamente o oposto. Agora, não estou falando de genocídio contra pessoas, mas sim contra a própria língua russa. Isso mesmo. Como resultado da guerra, a Ucrânia se motivou a abandonar ao máximo o idioma russo. Como eles pretendem fazer isso? Bem, para saber como, precisamos primeiro entender como o russo passou a ser tão usado na Ucrânia. É uma história complicada, mas vou resumir o máximo possível. Tudo começou no final do século XVI, quando as primeiras ondas de russos se instalaram no que virou o território ucraniano, na região chamada Sloboda Ucrânia. Mais russos chegaram ao norte, centro e leste da atual Ucrânia no século XVII, enquanto o oeste era controlado pela comunidade polaco-lituana, até sua divisão total pelo Império Russo em 1795. Então, no início do século XVIII, o Império Russo basicamente dominava toda a atual Ucrânia. Ao longo dos anos, o russo foi promovido como idioma principal na Ucrânia por políticas de integração para evitar o separatismo. O russo passou a ser idioma de ensino em escolas e universidades, dominando negócios e comércio. Políticas também incentivaram russos étnicos a migrarem para redutos ucranianos. Logo, a influência da literatura, mídia, textos e arte russas mudou a cultura. Até a Igreja Ortodoxa Russa russificava a Ucrânia. Isso também significa que, ao mesmo tempo, o Império Russo reprimia ativamente o idioma ucraniano. A publicação de textos religiosos e educacionais escritos em ucraniano foi originalmente proibida. Isso acabou sendo expandido para basicamente tentar eliminar o idioma ucraniano como um todo nesse momento. Todos os livros, letras de músicas e outros materiais escritos em ucraniano foram proibidos. Foi proibida a encenação de peças, recitais e músicas em ucraniano, assim como o ensino do ucraniano na escola e materiais educativos nesse idioma em todos os níveis. E o uso do ucraniano em documentos oficiais, burocracia e administração foi proibido. Isso significava que tanto a língua quanto a cultura ucraniana eram retratadas como inferiores ou camponesas nos discursos oficiais. Essa difamação fez com que até ucranianos étnicos preferissem falar russo em ambientes formais, considerando sua língua nativa menos prestigiosa. Os pais passaram a ensinar russo aos filhos desde cedo, tornando o ucraniano uma segunda língua conhecida por todos. Assim, o russo virou língua materna de muitas crianças ucranianas. Essa situação durou até a Revolução Russa de 1905, quando algumas restrições foram suspensas, permitindo um renascimento cultural. As coisas melhoraram apesar do surgimento da União Soviética. Isso durou até o fim dos anos 1930, quando Iósif Stalin consolidou seu controle totalitário e reprimiu ameaças do nacionalismo ucraniano, promovendo a unidade soviética. Nos 50 anos seguintes, a política de russificação se intensificou cada vez mais. Para quem não era russo e vivia lá, a realidade era bem simples. Para conseguir um bom emprego ou estudar em boa escola, era preciso falar russo. É mais ou menos como o inglês é hoje em muitos lugares. Isso foi até o final dos anos 1980, quando a Ucrânia conseguiu aprovar a Lei das Línguas de 1989, declarando o ucraniano como o único idioma oficial, enquanto todos os outros falados na Ucrânia tinham proteção constitucional garantida. Depois, é claro, veio a dissolução da URSS e a independência da Ucrânia em 1991. Desde então, tem sido uma luta constante para eliminar a influência russa e reviver a cultura e o idioma ucranianos. Em 2012, cerca de 40% dos ucranianos diziam ter o russo como língua materna, e quem não dizia provavelmente era fluente nela. Mas, para ser justo, grande parte está no sul e leste da Ucrânia, redutos russos. Nos dias atuais, a Ucrânia passou a apagar sua história russa em 2015, quando o parlamento aprovou leis de descomunização proibindo propaganda e símbolos comunistas. Com isso, nomes de cidades, vilarejos, ruas e praças ligados a slogans e líderes comunistas foram proibidos e precisaram ser alterados. Lembre-se também de que todas essas coisas foram originalmente nomeadas em russo, então tiveram que ser renomeadas em ucraniano. Só no primeiro ano, 51.500 ruas e 987 cidades e vilarejos foram renomeados, seja com a restauração de seus nomes históricos ou com novos nomes.
Placas informativas em ferrovias e aeroportos em russo também foram substituídas. Então, em 2017, uma lei foi aprovada exigindo que 75% de todos os canais de TV que operam na Ucrânia transmitissem em ucraniano, além de se tornar o único idioma de comunicação oficial nas instituições públicas. E, finalmente, em 2019, entrou em vigor a maior lei, conhecida como Lei de Proteção ao Funcionamento da Língua Ucraniana como Língua do Estado. Ela tornou o ucraniano obrigatório em toda a vida pública, de esportes e mídia a campanhas políticas. Ela exigiu que as empresas de distribuição de TV e filmes garantissem que 90% de seu conteúdo fosse em ucraniano e que a proporção de mídia impressa e livros em ucraniano fosse de pelo menos 50%. Então, na verdade, a Ucrânia tem tentado ativamente fazer com que seus cidadãos falem ucraniano, mesmo recentemente antes da guerra. Mas fazer com que a população pare de falar russo não tem sido uma tarefa simples, e às vezes tem sido fonte de controvérsia, dado o quanto o russo tem sido influente na sociedade por literalmente séculos. Mas estava funcionando, ainda que lentamente. A maioria na Ucrânia é bilíngue, ou entende ambos os idiomas. Isso, porém, pode mudar em breve, o que nos leva ao presente. Com a invasão russa à Ucrânia em 2022, embora um dos motivos de Putin fosse, entre aspas, proteger a população russófona da Ucrânia, ele pode muito bem ter condenado a possibilidade de o idioma ser falado tanto quanto é agora na próxima geração. Todos ouvimos sobre ataques de drones em locais públicos, crimes de guerra e o inevitável número de baixas entre os ucranianos, estimado por autoridades dos Estados Unidos em cerca de 70 mil. Tudo isso impactou profundamente a visão do povo ucraniano sobre a Rússia e a língua russa. Significa aprovação de leis mais duras contra o uso do russo e também falantes de ucraniano parando totalmente de falar russo. Veja, para muitos o russo agora causa dor. Este ucraniano explica isso bem. Minha língua materna tem gosto de cinzas, coisas queimadas pelo fogo inimigo, molhadas pela chuva, tocadas pela podridão e com cheiro de morte. O russo é minha língua materna, mas a libertação significa arrancá-lo da minha garganta. E há cada vez mais exemplos desse sentimento. Muitos bilíngues estão migrando para o ucraniano, e as aulas de reforço de ucraniano estão cheias de quem precisa de apoio. No dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, Vlada Belozarenko, diretora de teatro e treinadora de oratória de Kiev, que cresceu falando russo, agora soma cerca de 110 mil pessoas, seguindo-a no Instagram, onde compartilha vídeos curtos com dicas para ampliar o vocabulário em ucraniano e melhorar a fala. Ela afirma que os negócios vão muito bem, o que as estatísticas confirmam. Desde o início da invasão, o uso cotidiano da língua russa na Ucrânia diminuiu notavelmente de 33% em 2021 para 23% em 2022. Lembra da estatística de 2012 sobre 40% dos ucranianos declararem o russo como língua materna? Uma pesquisa recente do Instituto Ucraniano descobriu que, em 2022, apenas 16% dos ucranianos agora têm o russo como língua nativa. Em termos de negócios, dados da plataforma de busca de empregos Work.ue mostraram que os empregadores publicaram 84% das vagas em ucraniano e 13% em russo no final de 2022, enquanto em 2015 era quase o oposto. 16% das vagas eram em ucraniano e 80% em russo. Mesmo ao comparar dados um pouco mais recentes, o número de ucranianos que usam exclusivamente o ucraniano, ou a maior parte do tempo em sua vida cotidiana, aumentou de 49% em 2017 para 58% em 2022, enquanto o número correspondente para o russo caiu de 26% para 15%, de acordo com o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev. Talvez ainda mais preocupante para Putin e a Rússia seja que o russo não está apenas sendo deixado de lado, mas também não será mais transmitido à próxima geração como antes. Vários ucranianos, por repulsa à Rússia, educarão seus filhos apenas em ucraniano, mesmo não sendo sua língua materna. A verdadeira morte do russo será percebida nas próximas décadas. Nem mencionei ainda as novas leis aprovadas. Enquanto antes havia uma descomunização, agora há uma desrussificação. É a mesma coisa de antes, com muitas ruas, placas e estátuas sendo mudadas. Como essa estátua da mãe Ucrânia, com esse antes e depois, por exemplo. Mas ficou muito mais severo. No final de junho de 2022,
a região de Odessa e a cidade de Mykolaiv removeram o russo do currículo escolar, enquanto em setembro do mesmo ano, os maiores bancos da Ucrânia removeram o russo de seus aplicativos móveis e sites. O Monobank, com 7 milhões de clientes de varejo, atualizou seu app para funcionar apenas em ucraniano. Em 10 de novembro de 2022, o Conselho Municipal de Kiev excluiu completamente o idioma russo do ensino como parte do currículo na educação pré-escolar e no ensino médio geral. Eles também proibiram o uso público de livros, músicas, apresentações, concertos, álbuns de arte e outros meios de comunicação em russo na capital ucraniana. O Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia decidiu retirar mais de 40 obras de autores soviéticos e russos dos livros didáticos em todo o país. Quanto mais cara a guerra ficar, maior a chance do russo ser ainda mais banido. No fim, essa invasão parece ser o fim definitivo do russo na Ucrânia. Parece que sobreviveu à Revolução Laranja de 2005 e ao Euromaidan de 2014, mas agora pode ser realmente o fim. Embora pareça extremo, faz sentido. A Ucrânia tenta, de uma vez por todas, se libertar da influência e do idioma russos que ainda a assombram. Só o tempo dirá se essas medidas funcionarão, ou se a Ucrânia, tão conectada historicamente, conseguirá abandonar o idioma. Obrigado por assistir.